mundo ao seu redor. Você pode dizer, está tudo ruim, período difícil, recessão, aperto, pandemia. Alguém pode dizer, está muito bom, nunca tive um momento como esse na minha vida. Mas espera aí, duas pessoas podem estar dizendo essas duas coisas, mas estão no mesmo mundo. Então, afinal de contas, como o mundo está? Bom ou ruim? Como está o mundo ao seu redor? Ele está bom ou ele está ruim? O mundo é o mundo. As situações são essas que estão expostas a todos nós. Você sabia que a percepção de bom ou ruim do mundo ao seu redor não está no mundo, mas está dentro de você, está dentro de mim? É isso mesmo. O que determina a qualidade do mundo ao meu redor é a minha perspectiva de mundo, é como eu enxergo o mundo. Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, que os olhos são a candeia do corpo. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Então o que define, determina a qualidade da minha vida, não só do corpo físico, mas da minha vida mental, é, na verdade, a maneira pela qual eu enxergo a vida e o mundo. Vou falar para vocês sobre um episódio muito interessante que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, uma história que envolve o profeta Eliseu, um grande profeta. Eliseu, ele morava lá numa região chamada Dotã, e lá o rei de Samaria, ele vivia em conflito com o rei da Síria. Acontece que Eliseu, como era profeta, Deus revelava a Eliseu as emboscadas que o rei da Síria ia fazer contra o rei de Israel. Eliseu ia lá ao rei e falou assim, rei, é o seguinte, o rei da Síria lá, ele está planejando uma emboscada lá naquele vale. Então o rei ia lá, mandava mensageiros e via que era assim. Rei, olha, agora o rei da Síria, ele preparou uma emboscada para o senhor lá naquele outro lugar. O rei mandava mensageiros e via que era daquele jeito, várias vezes. Os sírios promoveram uma emboscada, só que o rei de Israel e o exército não estava lá. Um dia o rei da Síria reuniu os seus súditos e falou assim, quem é o X9 aqui? Quem é o traíra? Quem que está contando para o rei de Israel os nossos planos mais secretos? E alguém viu que o rei estava começando a ficar nervoso e falou assim, rei, não é de nenhum de nós não, rei. Sabe o que acontece? Lá eles têm um profeta chamado Eliseu, que ele sabe o que o senhor fala na sua câmara de dormir. Deus revela a ele. O rei ficou furioso. O rei juntou o seu exército, assim, vai lá e traz esse profetinha. Foi aquele exército, diz a Bíblia, pela noite, o inimigo vem de noite, e cercou ali a região onde estava o casebre ali de Eliseu. Pela manhã, sai o servo de Eliseu da casa, e quando ele olha ao seu redor, cavalos, carros, soldados, todo um exército ali preparado para capturar Eliseu e fazer também de churrasco o servo dele. Muito bem, aquele servo ficou apavorado, falou assim, Eliseu, olha só o que está acontecendo, Eliseu. E Eliseu, com toda a calma, que ele era peculiar, falou assim, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Falou assim, como assim, Eliseu? Eu e você, Eliseu, um exército, como é que é isso? E aí Eliseu fala para Deus, Deus, abre os olhos do moço aqui, do estagiário, para que ele entenda o que está acontecendo. E de repente, aquele servo, ele teve um olhar, ele teve um privilégio de enxergar não só aquilo que ele via com seus olhos físicos, aquilo que era concreto, real, tangível, um exército à sua frente. Mas ele conseguiu enxergar que por detrás e acima daquele exército da Síria existiam carros e cavalos de fogo, e aquilo acalentou o coração daquele servo. Aí o que aconteceu foi que aquele exército desceu, e Eliseu falou assim, a pessoa que vocês procuram não está aqui não, vem cá que eu vou levar para vocês. E Eliseu pediu que ferisse aquele exército de cegueira, pediu isso a Deus. Não que eles ficaram cegos sem enxergar, mas que eles não perceberam que aquela pessoa que estava diante deles é a pessoa que eles deveriam capturar. O que Eliseu fez? Levou todo aquele exército para o meio da capital do reino de Israel, que era Samaria, e entregou ao rei. Falou assim, rei, toma aí. Falei, o que eu faço, meu senhor? Eu mato eles. Ele falou assim, não, você não capturou, dá eles de comer e beber. Eles fizeram um banquete para aquele exército saiu, voltou para sua terra envergonhado e nunca mais perturbaram Samaria.
mostrar ali é que naquelas duas pessoas, Eliseu e o seu servo, mundos completamente diferentes foram observados ali. O servo em pânico, apavorado, porque ele viu um exército, aquele exército era real. E Eliseu tranquilão, porque Eliseu estava enxergando além das coisas físicas, reais, concretas, tangíveis. Ele estava enxergando algo além, e aquele servo teve o privilégio de enxergar. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as coisas tangíveis, reais, que são visíveis, elas têm um impacto muito grande na minha vida, porque pelos meus sentidos eu percebo, eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu percebo as coisas reais ao meu redor. E se essas coisas reais são ameaçadoras, isso me desestabiliza. Se eu enxergo o mundo com esses olhos daquilo que está ao meu redor, isso me desestabiliza. Sabe que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, dando o princípio de vida dele, ele fala assim, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E a fé na Bíblia, ela tem na sua definição clássica, que é enxergar o invisível. Está lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então fé tem a ver com enxergar o invisível. Mas como é que se enxerga o invisível? Como é que aquele servo não viu um exército de anjos e cavalos e carros de fogo? E Eliseu viu. Na verdade, o que estava acontecendo ali é uma demonstração de que o inimigo real, tangível, que está ao nosso redor, é muito fácil de ser enxergado. Você aí hoje está enxergando ao seu redor um mundo real e que é ameaçador. Vivemos uma pandemia, isso é real. Vivemos uma recessão econômica, isso afeta o seu bolso, isso é real. Vivemos uma realidade de uma sociedade violenta, isso é real. Tenho medo de sair à noite, tenho medo de ir naquele lugar, naquele outro. Nós teremos os relacionamentos, afinal tanta gente que não presta, tanta gente que não é digna de confiança, e você pode ser traído, você pode ser frustrado, você pode ser enganado, isso é real, gente. Essa é a vida ao nosso redor que nós enxergamos. Mas se eu somente enxergar o exército dos sírios, eu vou ficar apavorado como aquele servo de Eliseu. Há uma outra realidade, mais real do que a realidade visível, que é o reino invisível, porém mais real do que esse reino visível. A Bíblia diz que as coisas que nós enxergamos, elas são temporais, mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Tudo aquilo que você enxerga é temporal, tem uma data de validade. Aquele exército dos sírios era temporal. Como foi? Como não foi instrumento de morte para eles? Aquilo acabou-se, aquilo se desvaneceu e eles permaneceram vivos, salvos, preservados. Mas existe o mundo espiritual que é acessado pela fé, não depois que você morrer, não em algum outro lugar, mas agora. O mundo espiritual, ele coexiste com o mundo físico. E ele prevalece sobre o mundo físico. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele operou diversos milagres. Por exemplo, ele entrou numa sinagoga num sábado e tinha um homem lá que tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida. E ele chama aquele homem para o centro e fala assim, estende a tua mão. Mas como assim estende a mão? Ele não podia fazer aquilo. Mas de repente ele estende a mão e sua mão fica sã como a outra. Como é que Jesus podia fazer aquilo? Ah, porque ele era Jesus. Mas sim, mas Jesus ele veio me ensinar. Sabe o que acontece ali? Jesus ele viu, antes que aquela mão fosse sã, ele já tinha visto aquela mão completamente sã. Quando ele fala, Lázaro sai para fora, ele pôde dizer aquilo, porque ele já via Lázaro ressurreto. Levanta, toma tua cama e anda, ele falou para algumas pessoas que tinham problemas de mobilidade. Mas como é que ele podia pedir aquilo? Porque ele já viu aquela pessoa em pé e andando. Esse é o reino espiritual. Esse é o reino onde as coisas são. A Bíblia diz lá em Romanos que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele falou assim, Abraão, muda o seu nome já. Seu nome agora vai ser Abraão, pai de muitas nações. 75 anos de idade, a mulher 65 e a mulher estéril. Como assim? Muda o nome se der, se tiver filho. Não, muda o nome já. Depois de 25 anos, nasce o seu filho. Mas naquele momento, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou pai de muitas nações, você, mas eu não tenho filho. Você é pai de muitas nações. O mundo espiritual, ele existe. Aquele exército de carros, cavalos, de fogo e anjos, você acha que ele apareceu na hora ali? Já estava lá, porque esse mundo espiritual, ele coexiste.
Olha só que coisa interessante. Texto muito rico e que é uma lição de vida. Está lá em Provérbios capítulo 4, de 20 a 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Deus falando. Não, as minhas razões inclinam os teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o corpo. Olha que texto maravilhoso, porque esse texto nos dá uma lição de como enxergar e acessar o mundo invisível, que é mais real do que o mundo visível. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Deus está falando o seguinte: olha, atenta para as minhas palavras, as tuas razões inclinam os teus ouvidos, não as deixe apartar-se dos teus olhos. O que Deus está falando é o seguinte: filho meu, olha para aquilo que eu estou falando. Olha que coisa interessante. Se eu digo para você agora, imagina uma casa vermelha, numa colina, com o sol brilhando, céu azul, nuvens e um riacho. Eu só falei alguma coisa, mas você pintou esse quadro na sua imaginação. Olha só, eu falei, eu te disse uma palavra e a palavra construiu na sua mente uma imagem. Quando Deus fala para mim, eu ouço aquilo que Deus diz, eu vejo aquilo que Deus diz, aquilo se transforma numa imagem na minha imaginação, no meu imaginário, na minha memória imaginária, mas eu vejo algo. Eu vejo o invisível. Eu não te mostrei um quadro aqui, eu falei, mas você viu o invisível. Você viu aquilo que eu estou falando e não estou te mostrando. É assim Deus. Deus, ele fala algo que evoca no nosso interior uma imagem. Abraão chamou Abraão para fora da tenda dele e falou assim: olha as estrelas do céu. E sai Abraão da sua tenda, uma noite maravilhosa, sem poluição, estrelada. Fala assim: assim será a tua descendência. Ele entendeu? Abraão constrói uma imagem porque Deus fala assim: vou construir, vou fazer de você o pai de muitas nações. Olha para as estrelas. E ele viu a imagem das estrelas. E eu imagino que Abraão ali, quando ele olha em cada um daqueles pontinhos brilhantes no céu, ele viu a cara de um bebê ali, de um menino, de uma menina, de gêmeos, de outras pessoas ali. Ele viu uma multidão. Essa imagem veio para ele. Ele não viu naquele momento aquilo realizado, mas ele viu no mundo espiritual. E o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Porque Deus começa com uma palavra. Então acontece isso. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As tuas razões inclinam os teus ouvidos. Se o mundo ao seu redor é um mundo que está tenebroso, você está assustado, as ameaças são reais, crescentes, te afetou, está te afetando. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas não é isso que você está provando. O teu corpo está tenebroso porque você está estressado, você está doente, você está preocupado, você está sem paz porque você está enxergando não com os olhos de Eliseu, mas você está enxergando com os olhos do servo dele. Enxergue aquilo que Deus diz, não o que o mundo está dizendo. Mas espera aí, a coisa é real, mas Deus é mais real do que a realidade. Quando o Senhor diz assim, Salmo 23, Davi escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso que você tem que enxergar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus diz: é isso que você tem que enxergar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus falou, é isso que você tem que enxergar. Aquilo que Deus está dizendo, constrói na sua mente. Muito bem. Ali na sequência diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as tuas razões inclinam os meus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Guarda no meio do teu coração. Conta a história de Jairo, um líder da sinagoga, cuja filha estava à morte, 12 anos de idade, aquela menina, ela estava morrendo. Ele sai correndo daquele leito de morte e vai ao encontro de Jesus, fala assim: Senhor Jesus, por favor, vai lá, minha filha está morrendo, vamos lá, eu vou com você. No caminho, os seus amigos o encontram. Fala assim: ó, não precisa mais importunar esse Jesus aí, tua filha morreu. Você imagina o que é isso? Um pai que deixa a filha no leito de morte, e agora que ele está indo buscar um socorro, no meio do caminho, vê os amigos e fala assim: tua filha morreu. Conta para mim uma coisa, o que você acha que aquele pai, o Jairo, viu na sua imaginação? Ele deixou a filha lá deitada numa cama, talvez com os olhos entreabertos. Mas quando alguém fala que tua filha morreu, eu tenho certeza
que a imagem que veio na cabeça dele era da filha dele deitada com os olhos fechados. Só que Jesus olha para aquele homem e fala assim, ei, não tenha medo, somente creia. Jesus está dizendo uma coisa para ele. Ele falou assim, não escuta nada, não ouve nada, não ouve nada. Olha para mim, não tenha medo, creia. Ele estava querendo dizer, creia em mim. Ele estava olhando para Jesus, aquele que ressuscitou mortos, aquele que levantou enfermos, aquele que cura cegos. Olha para mim. O que aconteceu? Jesus foi com ele, entrou na casa, subiu ao quarto com a esposa dele, Pedro, Tiago e João, e Jesus falou assim, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina é ressuscitada dentre os mortos, e ele devolve para os pais. Mas ela estava morta, isso é uma realidade. Morto não ressuscita no mundo físico. Só que no reino de Deus, essa lei não vale. No reino de Deus, morto ressuscita. No reino de Deus, aquela menina que estava morta, ela ressuscitou. Então a realidade da morte foi menor, inferior à realidade da vida que Jesus veio trazer. Guarda no teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Lembra lá de Eliseu, do seu servo? Deus abre os olhos desse moço para ele ver o que está acontecendo aqui, que ele não está enxergando a realidade espiritual. E ele olha e vê aqueles cavalos, carros, anjos, aqueles cavalos e carros de fogo, e aquilo ameniza o coração dele. O que eu quero deixar hoje com você? Os teus olhos, se eles olharem só o inimigo tangível, se os teus olhos enxergarem o exército dos sírios, você vai ficar estressado, porque aquele exército era maior do que Eliseu e o seu servo. Aquele exército podia fazer picadinho deles. Se você olha o mundo ao redor pode fazer picadinho de você. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhos bons. E enxergue a realidade do reino de Deus. Aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus promete, é isso que você tem que olhar e trazer para o seu coração, é isso que você tem que se alimentar, porque quando você recebe, ouve, vê a palavra que sai da boca de Deus, isso cria uma imagem dentro de você, e você passa a enxergar essa imagem, esse invisível, esse quadro que não está em nenhum lugar, mas está no seu espírito, e é isso que vai acontecer. Para encerrar, Jesus diz assim, Marcos 11, tudo aquilo que você pede em oração, crede que recebestes, creia que já recebeu, e será assim. Esse texto não está ensinando um positivismo, uma força de pensamento, uma assertividade na sua fala. Sabe o que esse texto está ensinando? Ele está ensinando que quando você, em oração, crê que você já recebeu, não é uma força, um esforço da sua fé. É quando você olha para trás, para a cruz de Cristo, e você viu que lá, você recebeu tudo. Você foi transformado em herdeiro, foi lá. Efésios diz o seguinte, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fomos abençoados, passado. Jesus já nos abençoou na cruz. Quando você ora, crê que você já recebeu na cruz toda a provisão de que você necessita agora. Tudo aquilo que te falta, Jesus é. Então quando você olha para a cruz, creia que você já recebeu e você vai ter. Não porque isso vai construir algo, mas porque isso já foi dado. Quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que nos promete que o teu reino é um reino que é inabalável. Não importa a realidade que eu vivo aqui nesse mundo, o teu reino é superior às condições desse mundo. Ora, Deus, por cada pessoa que está me ouvindo agora, que ele entenda que a vida não consiste naquilo que está diante dos meus olhos, senão os meus olhos serão maus, porque o mundo é mau, e o meu corpo será trevas. Mas que esse povo entenda, Jesus, que os olhos bons são aqueles que olham a palavra que sai da tua boca. Não temas, crê somente, é isso que o Senhor está falando. Que essas pessoas enxerguem quem o Senhor é e aquilo que tu podes fazer e as tuas promessas. Porque quando eu começo a focar, Jesus, naquilo que o Senhor diz, isso cria uma imagem no meu imaginário. Aí eu passo a enxergar não o mundo ao meu redor, eu passo a enxergar o invisível. Eu passo a enxergar não o exército sírio, mas os anjos que estão em carros e cavalos de fogo. Abastece o coração de cada um aqui e visita, Jesus, com provisão cada vida aqui. Transforma, Deus, o espírito abatido. Reveste essas pessoas, não com saco e cinza, mas reveste, Senhor, com vestes de louvor, porque Jesus derrama sobre nós um óleo de alegria. Que seja um dia de vitória e de retorno e de transformação e de conversão na vida desses que me ouvem. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.